eu acho que nós, como homens, nós crescemos aprendendo... É sempre apontado pra gente o que não ser. Exato. E não o que ser. Não chora, não pode chorar, não pode Então, expressar. você não pode fazer isso porque isso é coisa de menina. Você não pode chorar porque quem chora é menininha. Você não pode sentir porque quem sente é menininha. Exato. Olá, o meu nome é Ana Pinto Ribeiro e sejam bem-vindos ao Chapéus Há Muitos, aqui à nossa 5ª temporada, 2ª no Brasil, aqui com a Universal Music Brasil. E o Chapéus Há Muitos é um podcast onde nós conversamos sobre a essência das pessoas, onde nós queremos ter conversas inspiradoras que tragam aquilo que bate cá dentro no nosso coração para que cada um de nós se possa inspirar no que é a jornada do outro ser humano que aqui vem, neste caso, que hoje é o João Lucas. João, eu estou tão feliz que você está aqui, ó. Eu estou muito feliz, muito honrado com esse convite, de verdade. Desde quando a gente conversou a primeira vez. Sim. E que bom que deu certo, né? Sim. E eu conheci o João Lucas nas minhas andanças de festivais. Para quem não sabe, eu também sou produtora, eu trabalho há muitos anos com o Rock in Rio e com festivais. E foi assim que nós nos encontramos, né? Foi assim. Então, às vezes é na correria, eu estava me dando conta, antes de começar aqui a nossa conversa, que é a primeira vez que a gente vai ter um tempo de qualidade para conversarmos um com o outro, porque é sempre na correria, o que é que você está a fazer? Boa, está aqui, não está? E sempre com muita gente, som, né? Música. Exato. Então, hoje é sobre você, eu quero muito saber, vamos começar diferente hoje, eu quero saber já com o chapéu, vamos já contar a história do chapéu que você trouxe. Explica só um pouco para quem não está, porque há pessoas que só nos estão ouvindo, como é que ele é, fisicamente. Bom, fisicamente, esse chapéu é um chapéu de cowboy, preto. E, na verdade, ele tem um significado para mim, não exatamente esse, mas o que ele representa, que está muito relacionado à minha história, como eu cresci. Desde muito pequeno, meu pai sempre gostou muito de cavalo, de natureza, e eu tenho algumas memórias indo acampar com ele. A gente tinha um cavalo na praia. Eu tinha uma égua, ele tinha um cavalo, minha mãe tinha uma outra égua, e a gente andava. Eu era muito, muito pequeno, mas eu já gostava, enfim, dessa relação com os animais, e muito inspirado pelo meu pai. E ele gostava muito de acampar no meio da natureza, e eu lembro que teve uma época que minha mãe ela foi fazer uma viagem, ela foi para Israel e ficou um tempo lá, algumas semanas, e aí meu pai foi comigo, a gente foi pro meio do mato e a gente acampou, e é uma memória que eu tenho, assim, desse momento, e tinha os cavalos, enfim. Então, você falou de um chapéu que me trouxesse alguma memória, e eu acho que a nossa infância a gente constrói muito quem nós somos, né? E apesar de eu ter ido para um caminho muito diferente da tratativa com animais, ou essa relação com a roça, com a floresta e tudo mais, eu aprendi muito nesse universo com meu pai. Apesar de ter ido pra música, enfim. Mas tem situações que eu me pego vivendo que eu falo, isso daqui vem do meu pai que me ensinou. E é isso, acho que isso representa isso pra mim. E essa troca, não é, entre pai e filho, e às vezes a importância de facto de nós termos um espaço real para poder ter tempo de qualidade, não é? Né? Olha a memória que fica, ao passado anos, assim, não, aquele momento que eu fui acampar com o meu pai, que eu aprendi ali coisas com ele. Então, às vezes trazer esse tempo de qualidade, que eu acho que cada vez mais nós temos menos. Exatamente, né? Com as pessoas. E eu acho que são esses tempos que marcam, né, a nossa trajetória, assim. Eu fazendo terapia, é óbvio que na minha infância eu também vivi muitos momentos que foram difíceis, claro, principalmente na relação familiar, e que eu desenvolvi mecanismos que me trouxeram aonde eu estou e me fez ser quem eu sou hoje. Às vezes a gente fica tão focado nessas coisas que a gente precisa curar, que a gente precisa... Sim. Que a gente se esquece um pouco da parte boa. E aí, acho que revisitar fotos é um pouco desse exercício também. Porque você começa a ver as fotos e fala, nossa, eu fui essa criança muito feliz também. Exato. Apesar de todas essas outras memórias, entendeu? Então, acho que esse equilíbrio, sabe? Sim. Enfim, e eu acho que essa parte, assim, da vida que está muito relacionada aos animais, à natureza, e é isso que meu pai me inspirou a gostar. Me traz essa memória boa também. Então, agora pegando aqui, porque você pegou nessa parte da terapia, que eu adoro, né? Você sabe que eu sou terapeuta, não é? Então, para mim, falar sobre o emocional, a nossa cura é incrível. Você
está neste mundo há muito tempo? Você começou a fazer terapia há muito tempo? Como é que você entra nisso, né? Claro que às vezes vem de uma dor ou de qualquer coisa, mas o que é que te levou? Eu não faço terapia tanto quanto eu gostaria, tanto tempo quanto eu gostaria. Eu faço, acho que eu tô há 2 anos e meio, quase 3 anos de terapia. Mas eu sinto que já é um tempo suficiente que me trouxe, me levou para esse lugar de autoconhecimento. E é incrível, né? Porque a gente que trabalha com arte acaba sendo também uma fonte de um repertório criativo. Você olhar para si, você olhar para sua história. Claro. Quando eu comecei a cantar, ainda muito pequeno, eu acabei indo para a parte da música religiosa, comecei minha carreira no gospel. Que é emotivo, né, o gospel. Exatamente. E eu comecei com o nome João Figueiredo, que é o meu sobrenome, né, Figueiredo, mas o meu nome mesmo é João Lucas, sempre foi. E foi na terapia que o meu terapeuta, ele me deu esse insight, ele falou assim, João, você precisa olhar para o João Lucas da sua infância. Foi ali que começou a sua paixão pela arte, foi ali. E aí me veio sabe quando você tem um insight assim? Sim. E eu já estava pensando em mudar o nome artístico por toda a questão da internet, estratégia musical, etc. Para criar essa nova associação à música pop. E aí me veio essa ideia e foi daí também que surgiu todo o meu trabalho de inspiração desse primeiro álbum, João Lucas e tudo mais. Mas a terapia é muito especial para mim, é um momento assim sagrado que eu tenho às quartas-feiras, 10 da manhã. Se você chegar na minha casa, eu estarei fazendo terapia. Que bom que consegue manter essa... Eu acho que aqui essa desconstrução, não é? Graças a Deus nós já estamos numa fase da humanidade em que se traz mais consciência, que percebe que todo mundo faria bem em fazer terapia, porque é uma forma de nos conhecermos, não é que você está louco, ou e até nem precisa estar num momento terrível da sua vida para você fazer. Exato. Claro que te ajuda e te sustenta nos momentos difíceis, mas às vezes só aquela lembrança de quem você é mesmo, como é que você se conecta com a sua essência, já te ajuda pelo menos a viver uma vida mais alinhada, mais balanceada, né? Eu concordo 100%. Eu venho de um lugar, né, o contexto religioso, por muito tempo, não no meu caso, porque minha família sempre foi aberta, minha mãe, ela chegou a fazer... Os pais são pastores, né? É porque há muitos portugueses que estão vendo aqui, é só para... Para os portugueses que estão nos assistindo, meus pais são pastores, são cristãos, né? Eu cresci num lar cristão, apesar deles não terem também crescido nesse ambiente religioso, eles se tornaram, minha mãe um pouco antes de conhecer meu pai meio que na época conheceu minha mãe, casaram, 6 meses depois de casado, minha mãe engravidou. Então eu nasci ainda numa fase de adaptação deles, de vida, de casamento. Eles casaram com 6 meses de namoro. Então, 1 ano que eles estavam se relacionando, eu apareço, né? Então eu nasci nesse contexto. E aí que acho que vem essa questão, né, toda da terapia, do autoconhecimento e tudo mais. Eu cresci e nasci até os meus 6, 7 anos, foi um período muito conturbado do casamento dos meus pais. Sim, estavam se conhecendo, estavam... De conhecer, amadurecimento e tudo mais, é muito complexo, né? Eles eram novos também, porque... Minha mãe, principalmente. Minha mãe, ela tinha 23 anos quando eu nasci. Vocês muito têm nova. isso na família, né? Casar cedo, né? Exatamente. Eu casei super cedo também. Sim. Já lá vou esse tema, porque eu acho incrível você ter casado tão novo, mas a gente já vai nesse tema. Agora a gente já vai, exato. A minha mãe me teve com 23 anos, hoje eu com 25 pensando, meu Deus, se eu tivesse um filho de 2 anos de idade, eu acho que, né, complexo. Agora você tem mais compaixão, né? Não, 100%. E eu acho que tirar os nossos pais desse lugar, né, de heróis, de uma coisa quase divina, assim, Sim. e você trazer para o lugar humano, quando você passa a ter a idade que você lembra que eles tinham quando você era pequeno, e você vai falando, meu Deus, eles tinham essa idade quando eles fizeram isso. Então, acho que ajudou. Mas, assim, meus pais sempre foram tranquilos quanto à terapia, apesar deles eu não lembro deles fazerem terapia, mas minha mãe passou a fazer assim que ela entrou para a faculdade de psicologia. Minha mãe é pedagoga, ela fez psicologia, psicopedagogia, e aí ela começou a fazer, e a partir daí abriu um pouco também a minha mente para isso, né? Porque no contexto religioso, como eu havia falado, na igreja, ainda existem alguns tabus, não em todas as igrejas, nem em todas as religiões, mas alguns tabus acerca da terapia, acerca, né, desse processo de se abrir e tudo mais, você ter alguém te guiando. E a minha é aquela coisa, não é? No final do dia, a religião deveria ou poderia trazer mais essa conexão com o eu, não é? De eu conectar concordo 100%. com algo... Aí você pode dar o nome de... Eu não sigo nenhuma religião específica, apesar de ter também sido criada na religião católica e tudo mais,
mas eu acho que essa parte de nós cada vez mais podermos nos dar espaço para nos conhecermos, seja através de que ferramenta for, é válido, né? Então, e para você que cresceu nesse contexto, quer dizer, pais pastores, aí você cantava gospel. Como é que foi também essa desconstrução para o João Lucas de hoje, né? Pois é, eu acho que resgata o João Lucas lá de trás, mas como é que é isso, né? Sim. Essa virada. Eu acho que esse foi um dos motivos do início da minha terapia, né? De ingressar à terapia. Em si, assim, foi essa mudança, né? Para mim, foi uma movimentação de carreira, de trabalho, mas também uma movimentação de todo o meu ciclo social, de relacionamentos. Então, eu já cantava música gospel, então todos os meus amigos, tudo era em torno desse universo. Sim. Né? Meu trabalho, as amizades, tudo era em torno disso. E que é um universo bastante intenso no sentido da fé, está muito forte, que é... Exatamente. Eu vou falar aqui tipo, da música gospel, não é? Você ouve alguém cantar gospel e já está todo mundo... Não é? Tipo, tudo aquilo é uma energia que se cria. Muito, muito. E é muito, muito especial, assim. A minha mudança, ela se deu muito no lugar de questionar algumas coisas relacionadas ao meu propósito de vida, e é o que eu queria para mim. E como eu via também o caminho do mercado da música gospel. E eu acho que isso é importante também, a gente entender que quando a gente está falando de música, sendo ela gospel, pop, etc., é um mercado, né? Sim. É um trabalho. Sim, claro. Então, eu fiz essa movimentação a partir desse lugar, assim, de questionar algumas coisas. Primeiro, o que mais eu lembro de uma situação específica que me deu um start, assim, sabe? Virou uma chavinha na minha cabeça, que foi um agente da Sasha, na época, minha esposa. Ele virou e falou assim pra mim, nossa, sua voz é linda, eu amo ouvir suas músicas, mas o que significa o que você tá cantando? Eu não consigo entender. E ali me levou a um questionamento que quando a gente convive sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos contextos e etc, a gente fala a mesma língua, Exato. A gente acaba se limitando e acreditando que o mundo inteiro sabe o que a gente tá falando, o que a gente tá dizendo, e que as pessoas conseguem compreender o que a gente quer dizer. E ali eu percebi que não. E ali foi um choque de realidade pra mim, que eu falei, nossa, eu cresci nisso daqui, pra mim esse é o meu mundo, mas existem pessoas que não entendem o que eu tô dizendo. E aí eu questionei um pouco do meu propósito através da arte, da música, que é, eu vou cantar para um determinado grupo de pessoas, o que eu quero fazer? E eu acho que já tem gente fazendo isso e fazendo muito bem, muito antes de mim, que é uma música para manutenção de fé, né? Para você ouvir quando você quer ter esses momentos com Deus e tudo mais. E eu não me via muito nesse lugar, eu sempre fui um menino muito ligado à arte, assim, e acredito que a música é uma ferramenta de conexão, independente do idioma, independente da religião. E você desde muito pequenininho que estava em casa, conhecia. Eu vou contar, pronto, eu falo sempre aqui com alguém próximo, aqui que eu costumo ligar a alguém muito próximo seu para entender quem você é de verdade, sem ser o que está lá fora na mídia. Eu falei com o seu irmão. Eu adorei falar com ele. Que legal, que legal. Foi muito legal. E ele contou que você fazia toda hora em casa, vocês estavam lá e ele era sua cobaia, né? Colocava lá e você colocava ele nos seus shows, nas suas coisas. Sim. Então é incrível ver também que isso já estava desde pequenino, né? Talvez você foi levado para um contexto de gospel, porque os pais eram os pastores e te levam para a igreja, aí começa essa coisa toda. Mas a arte, ela já estava desconstruída na criança, né? Exatamente. Foi muito cedo, assim, para mim, esse interesse pela arte, sabe? Eu sempre me vi, acho que eu nunca me imaginei em outro caminho, fazendo outra coisa. Minha brincadeira favorita era essa, era montar o meu espetáculo, o meu show, quando meus pais e meus avós, todo mundo voltava do trabalho, eu apresentava para todo mundo, montava as cadeirinhas, assim. Eu tinha um tio que trabalhava no jornalismo, na televisão, e ele tinha aqueles papéis gelatina, sabe, de colorido, e ele colava, assim, na luz para mim, então a luz ficava colorida. Eu achava aquilo sensacional. Aí os lençóis no varal, eles viravam a cortina do meu espetáculo. Então eu cresci vivendo isso. Sim. E eu senti, assim, confesso que eu senti algumas travas criativas dentro do contexto religioso, mas por uma questão doutrinária. Claro. Acho que tem melhorado, tem mudado cada vez mais, mas eu percebi um pouco disso. E o que mais me pegava era essa conexão mesmo, de sentir que, poxa, tinham pessoas ouvindo as coisas que eu estava dizendo, mas não entendendo o que eu estava dizendo. Okay. E aí que me veio essa vontade mesmo. E aí foi até uma coisa minha também com Deus. Eu sinto que eu tive um insight, assim,
na minha conexão, na minha espiritualidade, de que a música realmente ia ser como uma ferramenta e que é uma ponte entre uma conexão de essência e daquilo que você quer colocar ali. Né? Então eu acredito muito... conversa, te manda e você se expressa através. E eu acredito muito na música como também a própria física quântica explica, né? As ondas energéticas, sonoras e tudo mais. Então, coerência de poder exato. Às vezes a gente ouve músicas que a gente se emociona, a gente fala, como que isso provocou isso em mim? Né? Ou às vezes músicas que te alegram muito, ou que te dão uma sensação de medo, ou de força, enfim. Para várias finalidades. E eu entendi que, apesar de eu gostar muito de carregar uma mensagem através do que eu estava cantando, eu poderia fazer isso de outras formas também. Sim, claro. E aí foi que veio essa vontade, e aí todo esse movimento me fez ir para terapia, porque junto com esse movimento, você faz isso de forma pública, as pessoas não sempre vão entender, não vão te apoiar necessariamente. Então aí vem muitas críticas, né? Eu lembro que eu fui muito assim xingado por muitos meses, ainda sou até hoje, de outros contextos, mas por muitos meses, e as pessoas culpavam muito o meu relacionamento. Culpam um pouco até hoje, como se o fato de eu ter ingressado num relacionamento com uma menina que não cresceu na igreja no mesmo contexto que eu, tivesse me levado para longe de Deus. E mal elas sabem o quanto, na verdade, o meu relacionamento me aproximou da minha fé. E com verdade, sabe? Porque eu percebi que eu estava vivendo uma fé que se limitava ao meu trabalho. E aí eu vivia aquilo porque eu trabalhava naquilo. E eu comecei a fazer as coisas pela obrigação do ofício. E não mais por tanta espontaneidade. Então, quando eu comecei a sair um pouco desse universo e viver isso fora dessas quatro paredes, né, da igreja e da instituição, eu me deparei de fato assim com esse encontro pessoal, com aquilo que eu encaro como meu relacionamento com Deus hoje, para além da religião, da doutrina. A espiritualidade, não é? Exatamente. E é o que eu tenho de mais especial, assim. E isso veio muito por conta do meu relacionamento. E dela provocar isso em mim. E, enfim, essa troca que a gente tem. Que lindo. Olha, e ainda bem que você pegou nisso, porque assim, a minha percepção que eu tenho vossa, né? Eu vejo sempre juntos, eu vejo vocês muito parceiros. No contexto de festival, né? Que eu vejo vocês ali, mas o que eu sinto é você como um homem que está ali a cuidar dela, no sentido de uma presença que traz muita segurança, não sei explicar. Quando eu olho, eu vejo, olha, sabe, é como se ela, tipo, não sei, tem a sensação de um abraço que você dá quase invisível nela, mas que se vê que ela relaxa ali com você, que está ali, que há essa harmonia entre vocês, ou seja, está um mundo a acontecer, mas vocês os dois estão muito ali, muito harmoniosos um com o outro, e isso é muito bonito de se ver. E vocês casaram super cedo, me conta só, tipo, porque assim, com 21 anos que você se casou? 21, meu Deus. 21 anos, eu estava quase fazendo 22, mas com 21 anos. Como é que é isso? Às vezes há pessoas que entram na nossa vida e viram a nossa vida ao contrário. Eu acredito que com a Sasha, não só a parte emocional, amorosa, como depois os contextos todos, mas vamos na parte emocional de vocês conheceram e vou casar com ela. Foi muito especial. A gente se conheceu num contexto muito único, assim. Eu fazia parte de um grupo de amigos, e a gente tinha alguns amigos em comuns. Um deles é, inclusive, a Bruna Marquezine, que é amiga de infância da Sasha. E essa reunião era na casa da Bruna, era uma célula. Então a gente se reunia, sei lá, 2 vezes no mês, 1 vez no mês, lá na casa dela no Rio, pra cantar um louvor, uma música, uma mensagem, alguém levava uma mensagem. Era muito gostoso, assim. Era um ambiente seguro, muito, muito acolhedor, principalmente para pessoas que talvez não se sentiriam tão à vontade em contextos com muita gente, né? Sim, claro. E, enfim, e a gente se conheceu ali. E aí foi muito legal, porque a gente se conheceu, e sabe quando tem aquela interação e você já consegue identificar uma verdade na pessoa e uma conexão diferente? Foi meio que aconteceu, mas zero relacionado à paixão ou a alguma coisa do tipo. Foi uma conexão mesmo de amizade. E ela tinha acabado de terminar um relacionamento, e aí ela ligou pra Bruna e falou, cara, queria muito viajar, fazer alguma coisa, não queria ficar aqui pelo Rio. E a Bruna falou pra ela, olha, eu não tô indo, mas o pessoal lá, os meus amigos lá do grupo, eles estão indo fazer uma viagem social, se você quiser ir junto com eles estão indo, tipo assim, sei lá, semana que vem. E o João tá organizando, posso te mandar o contato dele. O João, eu lembro dele, não sei o quê. Me mandou mensagem.
E eu lembro que ela me mandou mensagem toda tímida, assim, com muita vergonha. Aí ela não queria se convidar para a viagem, então ela falou, eu sei que vocês estão indo, e é um trabalho social com crianças, então a gente ia levar algumas coisas, instrumentos musicais, tintas, enfim. E ela perguntou, eu posso ajudar com alguma coisa? Posso mandar alguma coisa? Se eu puder ir também, eu amaria, enfim. E eu falei, claro que você pode ir, você vai ser muito bem-vinda. Só que assim, a gente tá indo semana que vem, então esse é o voo, não sei o que, ajudei ela emitiu o voo e foi. E aí chegou lá, a gente estava em assentos separados, mas a pessoa que estava do meu lado queria sentar do lado da pessoa que estava do lado dela. Então, eles trocaram de assento e ela sentou do meu lado. Engraçado. E a gente passou 8 horas, que foi daqui até Angola, conversando, assim, sem parar. A gente passou a madrugada inteira conversando. E falando sobre a vida, e falando sobre a fé, e falando sobre a nossa história. E aí foi muito legal, porque quando... A sensação que eu tenho é que eu saí do Rio com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, né, uma colega, e cheguei lá na Angola com uma amiga. Sim. E foi muito gostoso isso, porque, enfim, foram 8 horas e a viagem também foi muito legal, assim, a gente acabou se conectando muito. Nesse propósito de ajuda, né, que vocês têm muito em comum, né, de querer fazer algo pelos outros. Exato. Ela cresceu com a mãe tendo uma fundação, então ela cresceu nesse contexto, né, ela participava muito das aulas de arte, de pintura, dentro da fundação da mãe dela, lá no Rio de Janeiro. Eu também com os meus pais, todos os nossos Natal, Ano Novo, a gente fazia ações sociais na rua, levando ceia para as pessoas em situação de rua e vários outros contextos também. Então, o seu irmão falava que a vossa casa estava sempre cheia de gente, que às vezes você nem sabiam quem eram as pessoas e que tipo, o final de semana era assim, quem é essa? Tipo, acorda, quem que tá lá? Exatamente. Exato. Às vezes era isso. Tipo, inclusive, isso é uma coisa muito legal, dos meus pais sempre foram muito acolhedores. Mas também já foi uma questão de conversa do tipo, nossa, eu acho que eu não desenvolvi muito bem a minha individualidade, porque quando eu abri a porta do meu quarto, tinham 600 crianças entrando e saindo, e não tinha meio um horário, nada, era tudo de todo mundo. Mas sim, sempre foi assim. Mas ao mesmo tempo isso foi muito legal, porque me construiu uma pessoa muito desprendida, assim, de coisas, principalmente coisas materiais, assim, de compartilhar, enfim, nunca tive muito problema com isso. Aí a gente se aproximou muito. Ficamos amigos, eu fui fazer um show em Nova York, ela morava lá, ela estava se formando na época, estava no finalzinho do curso, acho que era o último semestre dela, e ela foi comigo. E aí ela falou, fica em casa, eu acabei ficando na casa dela, mas até aí nada demais, mas eu saí de lá falando, eu estou apaixonado, me lasquei. E sabe, na hora de ir embora, inclusive, eu lembro que eu dei uma cochilada assim, quando eu acordei ela estava tipo guardando minhas coisas. Ela falou, não vai embora, muda sua passagem. Eu tinha um show aqui no Brasil, eu precisava estar aqui. Eu falei, não posso. Mas assim, um coração dilacerado. Eu quero ficar eu quero viver esse romance. E aí... Mas até aí já tinha não tinha acontecido romance, nada. Não tinha nem falado pra ela. Eu sempre tive muito... Eu sempre gostei de ser muito transparente, assim, sobre o que eu tava sentindo, num lugar que não atrapalhasse também a amizade. Mas eu tava nessa dualidade entre, será que eu vou estragar a minha amiga, mas exatamente a amizade, mas eu acho que não é justo eu guardar o que eu tô sentindo, enfim. Então eu ainda tava raciocinando, voltei pro Brasil, eu lembro que eu fui fazer um show e eu conversei com o diretor da minha banda, que era um amigo meu, e falei, cara, eu acho que eu tô apaixonado. Ele, sério? Por quem? E aí quando eu falei quem era, ele falou, cara, você tá maluco? Você vai acabar com a sua carreira. E eu falei, ué, mas por que eu vou acabar com a minha carreira? Eu não posso... Ele falou, cara, a menina cresceu num contexto completamente diferente do seu. E tem todos esses mitos, né? Que a minha sogra, ela fez um pacto com o diabo pra ter fama e tudo mais. Sério? Sim, muito. Não sei se você já ouviu isso em Portugal. Os portugueses, a mãe da Sasha é a Xuxa. Exatamente. A mãe da Sasha, da minha esposa, é a Xuxa, minha sogra. E aqui no Brasil... Eu não fazia ideia disso. Para você era perfeito vindo de uma religião católica. Exatamente, vindo de um contexto cristão religioso. Eu estava casando com uma mulher que fez um pacto com o diabo. Então era perfeito, assim, né, para toda a narrativa das pessoas. Sim. Então esse meu diretor, esse amigo, ele falou isso, ele riu, né, falou, cara, com essa história do pacto, você vai acabar com o seu cantor gospel, casa com o filho do pacto. Enfim. E tem todo esse negócio da música ao contrário, né? Minha sogra, ela sempre fez o sinal de eu amo você, né, em Libras, e isso era tido como um símbolo do diabo, enfim.
Ai, meu Deus. Ai, as pessoas Muito complexo. inventam cada coisa. Eu não sei que... como é que há tanta imaginação para inventar tanta coisa. Eu não sei ruim, se em Portugal é assim, mas o brasileiro ele gosta de uma fique, de uma movimentação, sabe? Precisa ter um negócio. Como assim que ficou famosa e né? Ai, meu Deus. Mas pode ser pela positiva, né? Não precisa Poderia, ter coisas né? negativas. Poderia, mas né? é geralmente associado a coisas negativas. E aí eu lembro que isso aconteceu, eu fiquei com isso na cabeça, mas ela veio pro Brasil, eu falei, preciso conversar com você. E aí eu me declarei. E aí eu falei, se eu tiver maluco, esquece o que eu tô falando, mas eu não quero estragar nossa amizade. Ela falou, não, você não tá maluco. E aí a gente deu nosso primeiro beijo, a gente ficou pela primeira vez. E aí, desde então, a gente tá junto. E vocês casaram quanto tempo depois disso? Logo depois disso, entrou a pandemia. Então a pandemia, a gente viveu junto, a pandemia inteira. Então, Ai, que bom, né? No início de namoro, na pandemia, é ótimo. Exato, de verdade, porque... que você vai curtir aquela E eu acho que paixão. esse foi o motivo da gente ter casado, acho que tão cedo. Comparado, né, ao que a gente está acostumado a ver hoje em dia. E tão novos, né? E tão novos, exatamente. Hoje em dia a pessoa quer adiar o casar até... Se você puder ir levando, né? Você não precisa casar necessariamente, as pessoas, né? Mas a gente quis casar, a gente ficou 1 ano e 8 meses juntos, namorando, antes de casar. Ainda é algum tempo. Apesar de serem novos, eu acho que é só vocês serem novinhos, mas... Mas a gente ficou, nesse tempo, praticamente morando juntos, né? Claro, o tempo inteiro. Sabia. Então, quando iniciou a pandemia mesmo, eu tinha ido conhecer melhor a família dela no Rio de Janeiro com uma mala de 5 dias. E aí fecharam os aeroportos, fecharam rodoviária, começou a acabar papel higiênico no supermercado. Sabe aquele caos do começo de pandemia? Sim. Enfim, aquele filme que a gente viveu. E aí, eu morava sozinho aqui em São Paulo, meus pais moravam no interior. E eu falei, bom, eu preciso voltar para São Paulo. E aí minha sogra falou, cara, o que você vai fazer em São Paulo agora? Tipo, espera, uma pandemia, né, era quarentena, a gente imaginava que ia ficar 2 semanas tudo fechado, vai voltar tudo ao normal logo, você volta depois. E aí foi assim, e aí foi se dando. Foi ficando. Foi ficando, e eu acabei ficando, acho que eu fiquei quase 1 mês direto lá. Imagina, eu tinha ido pra conhecer direito a minha sogra. Não, correu bem. Correu bem. E aí que veio o assunto do casamento, porque minha sogra virou pra Sasha e falou assim, olha, eu não sei o que vai dar esse relacionamento de vocês, mas eu queria muito que você soubesse que mesmo se um dia você terminar com o João, eu queria que ele continuasse frequentando a nossa casa. Porque eu amei ele e tudo mais, a gente já jogava buraco toda noite. Enfim, se instaurou uma rotina de pandemia ali gostosa. Que legal. Apesar de todas as condições, né? A gente se isolou muito, minha sogra é muito cautelosa com os cuidados de saúde. Então a gente não encontrava ninguém, a gente ficava só ali, só a gente. Então foi muito bom, porque eu conheci muito bem a família dela. De verdade. Eles me conheceram muito bem, porque não tem como... Um jantar você consegue ser alguma coisa. Agora, você conviver 1 mês na mesma casa com as pessoas todos os dias, em circunstâncias complexas da pandemia... Então, me conheceram muito bem e foi muito bom aí. E aí, depois eu vim para São Paulo, a Sasha, quando vinha ficava na minha casa. E uma coisa legal é também, né? Eu imagino que quando alguém vem de um contexto assim, quando chega alguém novo, aí quase que está num momento de análise, né? Deixa lá ver o que é que ele quer. Já é assim com qualquer pessoa, né? O que é que essa pessoa quer dos meus filhos. Exatamente. Mas quando vem de um contexto ainda mais, quando a pessoa tem muita exposição e tudo mais, eu acredito que ainda deve ser mais difícil. E às tantas acaba por ser injusto também para quem chega, porque se a intenção é genuína, é verdadeira, né? Você chega com toda essa responsabilidade. Não, e também esta coisa de... Eu posso vir com a minha essência, com a minha verdade, mas às vezes até nem pode ser recebida da melhor forma, porque, não é? Porque é normal, cada pessoa está com as suas muralhas ali de proteção. Então, que bonito que a pandemia proporcionou esse lugar. Muito. E você também ter a oportunidade de mostrar a sua essência, que você era um cara legal, que estava apaixonado de verdade, sabe? Eu tive isso ao meu favor e eu acho que me ajudou muito também, que no começo do nosso relacionamento, ninguém sabia que a gente estava namorando. Só a nossa família. Então a gente pôde viver todo esse momento de se conhecer, de conhecer uns aos outros, sem ter a exposição midiática que eu não estava acostumado, né? Dentro do contexto da música gospel, eu já era uma pessoa pública, mas é uma bolha, é um nicho, né? Sim. Você acaba falando para um grupo muito pequeno e não tem todo esse interesse de imprensa, de mídia, de fofoca, de tudo mais. Quando eu me relaciono com a Sasha, o nosso namoro acabou vazando e aí a gente acabou anunciando, tomou uma outra proporção, assim. E aí acho que esse foi o meu primeiro choque com essa vida pública, que ela é bem desafiadora. Sim. E graças a Deus, antes disso, eu conversava muito já com a Xuxa, com a própria Sasha, e ela sempre me dando, assim, uma orientação e um caminho. E acho que isso foi muito legal, assim, porque a gente
de fato, comecei um relacionamento tendo uma amizade com a minha sogra, tendo uma amizade com a família dela, né? Então isso foi muito especial, assim, para mim. E como é que é para você lidar, já que você puxou esse tema, porque eu não gosto de invadir, então que bom que você puxou. Pode falar sobre isso. Que é tudo. para falar sobre isso, de às vezes de novo esta injustiça, né? Que às vezes existe de... porque casou com ela, então é por causa... Imagina as coisas que você deve ouvir e o que é que vem. Então como é que você lida com... Eu chamaria esta palavra injustiça às vezes, né? De levar com coisa que nem é sua. Que fica ali com ideias que talvez que nem são verdade, então... Sim, tem muito disso, assim, em diversos contextos diferentes. Acho que você falou uma coisa no começo que eu achei muito bonito, a sua observação do nosso relacionamento nos contextos que a gente teve junto. Isso nem sempre, a gente vive numa sociedade muito machista, né? Nem sempre isso é muito aceito, assim. Geralmente a gente está muito acostumado com a figura de a mulher sempre atrás do homem, a mulher sempre sendo menor do que o homem sendo o mais rico, o homem sendo o mais famoso, o homem sendo o que... Enfim, e eu venho de um contexto onde a minha mulher é uma mulher muito grande, né, em diversos aspectos. Sim. Alguns ela escolheu ser grande, outros não, outros ela nasceu assim. Claro. Mas eu venho desse lugar e a gente desenvolveu essa parceria mesmo, de um cuidado um com o outro. O relacionamento é um pouco assim, né? Claro. É de você olhar para a pessoa, você saber o que ela tá dizendo, o que é confortável, o que não é. Tipo, e você acaba... salva agora. Exato, e você acaba desenvolvendo esses mecanismos na convivência. E eu sempre fugi muito, acho que desse estereótipo do que é o masculino, a masculinidade, a hombridade, de acordo com a sociedade, né? Eu sempre acreditei que um exemplo de hombridade é você ser um homem honesto, fiel, parceiro. Eu não acredito nessa ideia da submissão da mulher, eu acredito nesse caminho lado a lado, onde eu ajudo ela a construir o sonho dela, ela me ajuda a construir o meu, e a gente está construindo, olhando para o mesmo objetivo. E eu acho que isso tudo às vezes provoca um pouco de incômodo nas pessoas mesmo. Sim, essa segurança que vocês passam um no outro, essa parceria que espelha, às vezes, espelha o que não... Às vezes as pessoas não conseguem chegar lá. E acho que principalmente porque é isso, né? Tipo, nossa, ele tá vivendo a vida dela, ou se escorando, né? Eu ouvi muito isso, que é artista porque tá se relacionando com a Sasha. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade, eu comecei a tocar instrumentos com 6 anos de idade, eu já vivia toda uma história antes. E eu acho que eu também nunca tentei lutar contra o fato dela ser muito grande, da minha sogra ser uma pessoa muito grande, porque isso é uma guerra perdida. Sim. Por que eu vou querer me desassociar a esse universo, sendo que é a minha família? Claro, sim, né? Que você tem orgulho, né? E eu tenho muito orgulho, e acho que é esse lugar que entra. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu tenho, sabe? Da pessoa que eu escolhi, que ela me escolheu, e de poder construir essa história juntos. E eu acho que isso vai muito contra um movimento que, infelizmente, tem crescido no Brasil, que é esse movimento Red Pill, né? Esse movimento dessa masculinidade tóxica, né? Da mulher ser submissa, de tudo que é relacionado a esse universo feminino. Eu acho que nós, como homens, nós crescemos aprendendo... É sempre apontado pra gente o que não ser. Exato. E não o que ser. Não chora, não pode chorar, não pode Então, você não pode fazer isso porque isso é coisa de menina. Você não pode chorar porque quem chora é menininha. Você não pode sentir porque quem sente é menininha. Exato. Ninguém nunca ensina o homem a ser o que ele deve ser. É sempre o que ele não deve ser. E já a mulher não. A mulher, ela é ensinada o que ela deve ser. Então, a mulher, ela deve cuidar, ela deve fazer a comida, ela deve ter o filho, ela deve... Sim, né? exato. Enfim, são muitos afazeres. Bonitinha. Mas ela é ensinada a ser o que ela tem que ser, né? De acordo com a expectativa da sociedade. E é por isso que a gente vê esse amadurecimento rápido da mulher, o homem sempre um pouco atrás ali nesse tempo. Emocionalmente a tentar apanhar. E muito oprimido emocionalmente, né? E a gente fala, e sabe uma coisa, no mundo dos retiros e das terapias, que a minha professora dizia muito isso, que é, às vezes a maior dor do homem também é o exemplo que tem em casa de ver de como é que a mãe dele... no contexto, não estou a dizer que seja, estou a dizer que nós como um todo, não é? Porque as nossas mães, as nossas avós, elas vêm de um contexto mais machista. Então, a criança, que aquela mãe que é a razão de viver, não é? A gente nasce, é a mãe é mãe, não é? E de repente, quando começa a haver a forma que a sociedade, que o ambiente, que às vezes os próprios pais ou os outros irmãos ou quem seja à volta tratam, isso começa a ser uma dor também interna.
Então, mas como todo mundo trata assim, não é? Ele começa a se encaixar naquilo que é, em vez de conectar-se com o lado mais sensível. Eu acho que é tão bonito ver um homem que é capaz de honrar e assumir o seu lado sensível, o seu lado, ou seja, nós todos, homens e mulheres, temos o lado masculino e feminino, e esse balanço entre essas duas energias do fazer, que representa o lado masculino, é o fazer, e o sentir, que é o lado feminino que habita em todos nós. E como isso, né, o símbolo do yin yang, né, que tem uma ponta preta e uma ponta branca em cada um, que significa que também não vale a pena só fazer sem sentir, porque entra em desequilíbrio. E também não vale a pena só sentir sem fazer, porque aí fica um desequilíbrio gigante entre as coisas. E eu acho que quanto mais, e eu acho que acontece, por exemplo, uma pessoa como você, que está tudo bem, você está em contacto com os seus sentimentos, com as suas emoções. O seu irmão me contou que você, às vezes até na escola, sofria de bullying porque você queria tocar violão e não queria jogar futebol, né? Então essa coisa de quanto mais, e a força interna que é desenvolvida num homem que consegue honrar aquilo que sente e ultrapassar o seu medo do julgamento, que eu acho que é muito o que você faz, né? Demonstra uma autoestima e um amor próprio gigante. Eu fico feliz, assim, mas é muito desafiador. Sim, claro que sim. São todos os dias uma batalha contra isso, assim, porque às vezes a gente acaba, sem querer, tentando se moldar. Então, na minha infância, por exemplo, eu não tinha a menor vontade de jogar futebol. Eu não tinha interesse por algumas coisas que a maioria dos meninos tinham. Eu gostava de pegar meu violão, ficar cantando, enfim. E isso me fazia questionar. Será que eu sou errado? Será que eu estou errado? Claro. O que tem errado comigo? Né? E a gente cresce tendo esses estereótipos do feminino sendo muito associado à sexualidade também. Então eu cresci com a minha sexualidade sendo questionada. E aí você acaba falando, mas por que eu não sinto isso, mas por quê? Será que eu gosto disso porque eu sou isso ou aquilo? E você começa a tentar se encaixar em caixas e quando você percebe, você está se descaracterizando. Então, e eu sei que tem muita gente que pode estar nos ouvindo, inclusive, que foi deixando para trás a sua identidade, as suas vontades, as suas vocações para tentar se encaixar em estereótipos, para ser aceito, para fazer parte de um grupo. Né? Eu já me vi em situações muito assim e eu fui me libertando muito disso e eu acho que o meu relacionamento me trouxe muito essa segurança também. A Sasha, ela me traz muito essa segurança. Ela me incentiva muito, ela me inspira a ser esse cara, assim, atento aos meus sentimentos, que posso me expressar. Né? Ela me traz essa segurança de ter um ambiente entre o nosso relacionamento, de eu poder ser vulnerável sem que isso seja visto como fraqueza. Exato. E muito pelo contrário, como força, né? Exatamente. Exato. E vice-versa também. Né? Então, a gente acaba tendo, por exemplo, aí vem dessa questão, né, da minha esposa ser muito conhecida, dela ter um trabalho, enfim, e ser uma personalidade muito forte, de uma família muito forte, e isso ser associado o marido, né? O carrega-bolsa. E aí veio o nome, o Sacho, que é a versão masculina do nome Sacho. E eu lido muito bem com isso, porque assim, se fosse uma pessoa, como você disse, que eu não admirasse, aí eu teria um problema sério, né? Porque estão me associando a uma coisa que eu não acho bacana. Mas não é o caso, entendeu? Então tá tudo bem. E eu tô nessa jornada, assim. Todos esses questionamentos, inclusive, me levaram a um lugar... questionamentos externos das pessoas. Porque essa roupa é muito feminina, porque essa postura é de mulher, porque esse cara só pode ser gay, né? Porque olha ali, ele tá se escorando na esposa, e vários outros questionamentos relacionados inclusive à minha arte. Me levaram a esse lugar de tipo assim, o porquê que a sociedade vive nesse questionamento? Por que eu provoco esse tipo de reação das pessoas? E eu comecei a mergulhar um pouco nesse universo assim, e tem sido uma fonte de inspiração para os meus próximos projetos, assim, as coisas que eu tô fazendo. Então... que lindo que é, ou seja, eu fico mesmo aqui tocada com essa forma de você encarar, porque é preciso, a meu ver, primeiro é uma pessoa que tem sensibilidade, que consegue entender, que eu acho que daquilo que eu conheço de você, daquilo que os seus amigos falam de você, que o seu irmão diz, você é um cara super legal, boa gente, bem formado, bem educado, não quer mal de ninguém. Só com você falando o brilho que você fala da sua mulher e da sua sogra e da sua família e dos seus pais. E eu acho que cada vez mais o que eu sinto é que as pessoas estão muito
Ou seja, a sociedade está muito doente, emocionalmente está muito pouco conectada com aquilo que vai cá dentro. Há muita pressão de todo o lado, financeira, emocional, contexto, não é? Agora com a internet, agora com a inteligência artificial, tudo, não é? É muito rápido. Eu acho que nós estamos a desconectar profundamente com quem nós somos, e quando chega a um ponto de luz no meio da escuridão, ele vai ser visto. E o que é que acontece? A sombra vai sempre tentar apagar. E não estou aqui, não no lugar de... Todos nós temos a sombra dentro de nós, mas eu acho que nós podemos escolher, e aqui fica o convite também, para quem nos está a ouvir e que, de alguma forma, a primeira coisa que vem é uma crítica, ou porque é que é assim, ou porque é que ele se mexe assim, ou porque é que ele faz assim, porque é que ele é o Sasha ou a Sasha, whatever. Tipo, o que é que isso quer dizer sobre mim? O que é que quer dizer sobre mim quando eu estou já a apontar o dedo? Eu gosto muito desta expressão do quando você aponta um dedo, né? Você tem 3 dedos apontando para você de volta. Então, o que é que isto quer dizer sobre mim quando eu estou a falar de alguém? E é assim, eu nem imagino, acho que ninguém pode imaginar a escala que é ter milhões de pessoas a comentar a sua vida, você tentar ter uma força interna. De onde é que você vem buscar essa força? Porque tem que ter força e estômago para aturar. Porque há um momento que a gente só apetece mandar tudo pelo ar. Tipo, pelo amor de Deus, tipo, dê-me um descanso um bocadinho. E às vezes dá essa vontade mesmo de mandar todo mundo pra... Mas, bom, primeiro, obrigado, assim, porque realmente não é sempre que a gente está nesse lugar de tanta confiança, né? Como você disse, às vezes tem esses lugares um pouco de... Claro. Trevosos, né? De, meu Deus do céu, o que é isso? Será que... Deita uma pessoa abaixo, né? Uma vontade de sumir também, né? Tipo, acho que... Mas eu tenho encarado muito também como um propósito mesmo da minha vida, sabe? De poder levar essa... E de poder falar sobre os meus sentimentos, de poder inspirar não só homens, mas qualquer pessoa a olhar mais para os seus sentimentos e trabalhar isso de uma forma saudável. E eu acho que a terapia é esse lugar para mim de refúgio, e a família também, sabe? Poder dividir isso. Hoje eu sou cercado de amigos também que são muito presentes na minha vida e que são pessoas especiais, que eu amo trocar, que eu amo conversar e que eu amo ouvir também. Alguns lidam também com questões parecidas, né, de ser pessoas públicas, outros não, mas buscar, você ter um ambiente seguro, né, um ciclo seguro de pessoas que você confia, que são também referências para você do tipo... Será que eu estou vacilando? Será que eu estou viajando? Porque tudo é muito ilusório, né? A questão do nosso trabalho ser muito associado à fama, ao dinheiro, à vida pública e tudo isso, isso é tudo muito... Claro. É muito, assim, instável, volátil. O que é a fama, né? E até que ponto eu posso confiar nela? Sim. E até que ponto ela é um termômetro para me indicar o que eu estou fazendo, se é certo, se é errado. Sim. Porque nem sempre... E você entrega o seu poder assim, né? Há uma coisa que não existe. Esse que é o ponto, eu acho, para mim. Assim, o que é? Não dá... Sim. É para ser reconhecido, mas o que isso muda? Entendeu? Sim. Então, acho que os aplausos, eles podem ser um lugar de ruína também, apesar deles serem bons. Claro. E é um preço que se paga, né? As críticas podem ser um lugar também de encontro com algo bom, apesar deles serem ruins. Então, tudo é muito delicado, assim, de se pisar. É um campo muito delicado. Eu acho que a nossa vida, a gente lida naturalmente com isso em diferentes cenários e proporções, dependente da fama. E eu gosto dessa sua forma de encarar. Ou seja... Eu acredito muito que nós estamos aqui para evoluir, que nós estamos aqui para, enfim, que todos os dias é uma oportunidade para nós nos tornarmos a nossa melhor versão, de alguma forma. E eu estou a sentir, através da sua fala, que você tem essa curiosidade. Quando você diz, olha, isto acontece, eu fico-me questionando porque é que isto não está a acontecer, o que é que isto quer dizer sobre mim, o que é que isto quer dizer sobre os outros, como é que eu posso aprender. E eu acho que quanto mais nós não lutarmos contra o que a vida nos traz, não é? Porque é que o mistério da vida, porque é que Deus, o que seja, está colocando essa e essa e essa situação que se repete na minha vida, do que é que eu posso aprender, o que é que eu vou deixar de resistir, que é para transformar. Eu concordo 100%, 100%. E aí eu comecei, para além da terapia, eu comecei a buscar um pouco também na meditação, um pouco esse lugar, sabe? De olhar para dentro, de você se conectar consigo mesmo. E práticas que me deixam mais aterrissado. Presente.
Porque vocês têm uns rituais que o seu irmão me falou também, pode ele contar? falou, pode falar tudo. Eu tô amando que você conversou com o meu irmão, eu achei isso sensacional, eu não sabia disso. Claro. E é bom que eu não sabia também, porque se ele tivesse me falado, poderia falar, você quer que eu fale isso ou aquilo? Não, eu falei, não fala pra ele, porque essa é a magia da eu amei, ele não falou mesmo. Não, eu adorei falar com ele, tem muito amor por você, isso é bonito ver também, essa vossa parceria e essa... Especial. Engraçado ele lá, porque quando eu era pequenina ele era um ídolo, né? Era assim, tipo, os irmãos mais velhos têm um pouco isso, eu sou a mais nova, também tinha isso, meus irmãos mais velhos. E conta o ritual que você faz quando você chega a casa. Em casa. Sempre. Ele falou que era sempre. Sempre, todas as vezes. Eu tenho um problema sério, assim, com luz, muita luz. Em casa, né? Aqui tá tudo bem, né? A gente tá num estúdio. E eu acho que muito por isso também, nosso dia a dia é sempre com... Que é o spotlight, né? Muita luz, muita informação, muito... E eu sinto que quando eu tô num ambiente de muita luz, é muito barulho ao mesmo tempo, sabe? Aí eu tenho um pouco das minhas questões, né? Eu tenho um déficit de atenção diagnosticado, trato isso e tudo mais, então isso também é uma questão. Mas eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é... eu ligo as luzes muito baixas e amarelas, aquela luz bem... Cozy. E pra mim, inclusive a minha experiência no seu lounge do Rock in Rio, quando você me levou pra sua sala, pra mim aquilo foi, assim, uma... Eu quase que eu entrei em transe, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, que delícia tá aqui, eu não quero sair daqui, tá maravilhoso. Eu tô olhando pra essa televisão, eu tô vendo o show. Mas ao mesmo tempo tinha uma vela, exato, e é isso que eu faço. Eu chego na minha casa, as luzes muito baixas, eu acendo as velas que a gente tem muita vela espalhada pela casa. Eu gosto de sentir um cheiro bom, então as velas geralmente elas têm um cheiro. E aí eu acendo ou um incenso, ou um Palo Santo, alguma coisa assim, e aí eu fico mais nesse... E aí um pouco antes de dormir, e assim quando eu acordo, eu boto uma música, ou alguma música de meditação, ou algum louvor que eu gosto de ouvir também, que me deixa aterrissado, enfim. E essas práticas me trouxeram muitos benefícios, assim, na minha vida. Até para se concentrar um pouco, né? Porque senão a gente tá sempre no celular. Claro. E tudo acontecendo, são tantas coisas, referências, vontades, desejos, provocações, que você... Quem sou eu? Aonde eu tô? Né? Exato. E isso tudo veio a partir de um livro que eu comecei a ler, que me trouxe um pouco desse... Quantas vezes eu estou presente. No momento presente. Né? Porque às vezes a gente tá aqui, aí eu já tô, tipo, eu tô falando, mas eu tô pensando que daqui a meia hora eu vou ter que estar em tal lugar e fazer tal coisa, ou eu tô revisitando alguma coisa que eu senti, ou alguma coisa que eu acabei de falar. E eu já não tô mais aqui. Perdeu. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? Então... E na verdade só o momento presente é que existe de facto, né? Só. Não existe, mais nada. O passado está lá atrás, a gente já não volta a reviver e o futuro nunca chega. Próximo, exatamente, ele também não existe. Ele está no futuro. Ele está no futuro. Exato. Então acho que tudo isso assim me traz um pouco para esse qual era lugar. o livro? Que eu acho que há pessoas que vão ouvir e vão ficar curiosas. Qual é o livro? O livro se chama Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. Adoro. Foi a minha primeira entrada assim nesse universo. Adoro. Eu estou buscando mais referências. Inclusive acho que você pode me ajudar com bastante coisa boa. Vou dar aqui boas dicas. Eu trabalho muito com retiros, com esta cura. Eu sou uma apaixonada por esta transformação e por esta evolução e estou cada vez mais vindo aqui para o Brasil fazer retiros aqui. Então estou assim... Tem sido muito bonito ver também a abertura do país e das pessoas a este espaço de transformação, sabe? É diferente também em Portugal, também está cada vez mais a crescer, mas eu sinto que aqui o brasileiro, quando entra, tem uma resistência ao início, bem, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar? Mas uma vez que vai, se entrega totalmente ao processo. Eu uso muito a parte terapêutica, com a parte também A parte também conexão à natureza, os rituais ancestrais, não ligada a nenhuma religião, mas também sim a este espaço como é que a natureza pode nos ajudar a voltar à essência, aquela que nos dá casa, não é? Aquela que se não houvesse, se a Mãe Terra não nos desse este ar, este chão, estes alimentos, nós não estávamos aqui. Então esse respeito e esse carinho, não é? Eu amo isso. Eu acho que às vezes a gente fica buscando tantos caminhos novos, né? Alternativas novas, respostas novas. E às vezes a gente esquece de olhar para a nossa história, como humanidade, né? Nossa ancestralidade, as próprias coisas medicinais que estão na natureza e estão disponíveis para nós.
Tem todo mundo para te mostrar. A gente poderia ficar horas aqui, ó. Deixa eles gravando, a gente vai conversando. Mas aí isso fica para o próximo, fica para próximo, aqui para a nossa experiência capítulo. juntos. Sim. Mas então me conta assim, primeiro obrigada por toda essa partilha que você trouxe e agora queria saber aqui mesmo assim dos seus sonhos também, porque você está numa transformação de artista, não é? Que você agora, pelo que eles me contaram, que eu sou de Portugal, não acompanho tanto como eu gostaria, mas que você está aí com um show que tem imensa teatro envolvido e arte, então o que é que nós podemos esperar do João Lucas que está cada vez mais a trazer a sua verdade cá para fora? Porque é assim, eu vi uma foto sua há uns anos atrás e eu pensei, muito diferente. Nossa, quem é essa pessoa? Que incrível, mas também o que é que foi essa transformação de você, desde aquele momento até ao dia de hoje? Porque vai desde até um visual, não é? Que é normal, não é? A gente, quando é mais novo, tem uma coisa e vai evoluindo, não é? E agora neste posicionamento, o que é que está aí? Então, Ana, esse meu primeiro álbum, que é o álbum que leva o meu nome, João Lucas, ele foi muito para falar sobre uma fase de descoberta assim, na minha vida. Sobre mim e sobre sentimentos, emoções que eu identifiquei que eu nunca tinha vivido antes. Então eu falo muito nas letras, na composição, sobre essas fases do amor e as minhas experiências românticas e tudo mais. Mais visualmente, artisticamente, a gente foi para um lugar de olhar para minha infância. E eu sempre fui muito apaixonado pelo circo, pelo teatro, como eu te falei. Sim. Muito, muito apaixonado. E eu fui percebendo ao longo das minhas terapias e, enfim, que eu usava muito desse universo circense, teatral, para criar uma realidade que eu tivesse controle da narrativa dela, entende? Que eu me protegesse. Sim. Então, como eu compartilhei no começo, a questão da adaptação do casamento dos meus pais, as questões que eles viveram no casamento, e eu acabei fazendo muito parte disso, e tive momentos um pouco conturbados, assim, que uma criança naturalmente não estaria inserida, eu criei um pouco desse universo para me proteger. Um bocadinho. Exatamente. Para escapar da realidade, exatamente. E aí eu quis trazer isso, já que era meu primeiro álbum, né? Meu primeiro, ali eu me apresentando para o público artisticamente, o que eu gostava, quem eu era. Então eu trouxe muito dessa identidade do circo. Eu começo, inclusive, meu show, eu fiz uma coisa que... E eu acho que tá aí a diferença desse João que você viu há uns anos atrás e hoje, é que eu fui me desprendendo muito de padrões, de limitações, de coisas que eu imaginava que eu tinha que fazer. E eu acho que fui tirando um pouco dessa máscara que às vezes a gente acaba construindo, sabe? Para poder chegar até onde a gente tá, sabe? Tipo, ufa, eu tô sobrevivendo e tudo mais. Então a gente vai às vezes criando alguma coisa que às vezes não é, né? E não num mau sentido, não, mas eu fui me permitindo me enxergar para além desse lugar. E aí eu faço esse show, que pra mim foi um pouco relutante, mas foi uma ideia que me trouxeram e eu acabei aceitando e a gente construiu isso junto. Mas eu começo o show com um personagem, então eu tô com a cara pintada, eu sou um palhaço no começo. Mas sou eu ali performando as músicas, aí tem um momento do show que é onde eu tiro essa maquiagem. E aí eu entro como João Lucas e aí eu saio desse personagem que representa esse momento assim de transição da minha vida, de mudança, de tirar aquilo que eu queria parecer e esquecendo daquilo que eu sentia pelo que eu estava fazendo, sabe? E eu me peguei várias vezes voltando para casa depois de um final de semana de agendas, de shows e tudo mais, questionando muito o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo, e chegar em casa sozinho e tudo mais e pensar. E eu acho que esse momento representa um pouco disso, assim, de deixar aquilo que eu estabeleci como que era certo para mim, para ouvir aquilo que eu de fato me identificava, aquilo que me apaixonava, de fato aquilo que me movia. Então esse primeiro projeto ele vem para apresentar isso. Aí a gente fez uma turnê, foi minha primeira turnê, foi muito especial. Que bom. Foi muito, muito especial. E a gente rodou isso ano passado. E aí agora, esse primeiro semestre, eu vou trazer músicas novas, um projeto novo, que eu já falo muito mais sobre onde eu tô hoje, né? Depois eu faço 5 anos de casado agora em maio. Então, depois de 5 anos de casado, o meu álbum ele foi muito sobre o início do nosso relacionamento, então foi meio que a inspiração de 5 anos atrás. Então, o que aconteceu de lá até aqui, né? O que mudou? E falando um pouco sobre toda essa questão que eu compartilhei com você, de lidar com essas críticas, com a sensibilidade, de se encontrar no meio disso tudo, no meio de tantas opiniões e tudo mais.
Então, eu começo a falar um pouco mais sobre isso, sobre esse amor mais maduro, né? Que o casamento, ele te traz essa... Sim. E a idade também, a acho idade, que você acaba, vai passando, não é necessariamente o casamento. Não tem nada a ver, né? Eu acho que 20 para 25 já faz uma diferença. Muito diferente, muito diferente. E vocês querem aproveitar ainda a vossa... No sentido que a gente pergunta, né, vai ter filhos, quer ter filhos, mas você sente que vocês querem aproveitar mais esse vosso momento de... Ou gostaria... não, a gente quer ter uma família grande e fazer... Eu sempre sonhei em ser pai. E a Sasha também sempre sonhou em ser mãe. Isso é uma coisa que a gente falou desde quando a gente se conheceu, assim. A gente nem tinha nada falando sobre isso, assim, sobre futuro, vida. Isso sempre foi um sonho, uma vontade nossa. As obrigações, né, o trabalho e tudo mais, vem, a gente fica tentando entender qual que é o momento. Depois eu fui entender, a gente tá entendendo, na verdade, que nunca vai ter esse momento perfeito. Né? Mas a gente tá afinal de contas, no final das contas, ela que vai gerar, né? Exato, então também é muito o processo dela, do corpo dela, né? E, enfim, tudo que isso traz. Que a gravidez, ela é linda sim, mas a gente tem que encarar ela como ela de fato é, que é real. Sim. Transforma o corpo da mulher, a vida da mulher, o relacionamento, o casamento. Então eu procuro respeitar muito esse momento, o espaço dela. Mas é uma coisa que a gente sonha sim. E eu não acho que vai demorar muito. Eu acho que é uma coisa que em algum momento isso vai acontecer nos próximos anos. Mas... E os nossos pais também, eles querem muito. Imagino, né? Serem avós. Muito, muito. Toda vez que... Se você abrir agora a minha conversa com a Xuxa, vai ser ela me mandando crianças. E a última, inclusive, foi um Reels que ela me mandou. Você vai ser esse pai. E aí é um pai todo pintado, que a filha pintou e que foi pro show com a filha e carregando a filha. E eu, de fato, sonho muito com isso, assim. Eu não... Eu acho que a gente se vê... Eu me vejo muito nesse lugar. Eu acho que também faz muito parte do meu propósito. Não acho que todos nasceram para serem pais, mães, enfim. Mas eu acho que isso faz parte da minha vocação de vida, assim. Que bom. Então, eu tô empolgado para quando isso chegar, mas... Então, isso me leva agora para as últimas perguntas, que esse chapéu, se ele pudesse fazer você viajar no tempo, primeiro para trás, o que é que você... um momento que você voltaria a viver, ou então o que é que você mudaria, faria diferente? Ou uma ou outra, ou então pode falar os dois, ou então... Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria pro quintal da minha avó. Que foi onde tudo começou, assim. Né? E eu queria me ver, sabe? Né? Apesar de eu ter a memória um pouco, mas eu queria me ver um pouco de fora, assim. Eu fui o primeiro neto, então eu vivia tudo isso meio sozinho, né? Depois veio meu irmão e depois meus primos. Mas no começo de tudo mesmo foi sozinho. Então eu queria meio que me observar, assim, como que eu era essa criança, sabe, vista de fora. E essa paixão toda pela arte, e como isso me movia. Eu tinha uma fita cassete do circo da Disney, que eu tinha uns primos que foram pra Disney quando eu era pequeno. Teve uma fase da minha infância que meu pai e minha mãe tiveram uma condição muito boa financeira e depois eles sempre foram empresários, aí a empresa não estava indo tão bem, a gente não estava indo tão bem financeiramente e meio que nessa fase, assim. E aí uns primos meus iam muito pra Disney e eles trouxeram, uma tia minha trouxe pra mim uma fita cassete da Disney e eu assistia todos os dias, acho que umas 3 vezes o circo da Disney. Então eu queria imitar a maquiagem, a roupa e tudo, eu fazia isso, minha avó me ajudava muito com isso. Então acho que eu voltaria pra esse lugar, assim. Porque as minhas tardes tinham esse cheiro de bolo de vó, um cafezinho passado que era toda tarde, minha avó fazia um bolo diferente e brincar E obrigada por essa partilha. Aqui as pessoas conseguem entender ainda muito mais daquilo que você está a trazer também enquanto artista nisso, né? Já repara, ele já assistia a cassete da infância, então que o detalhe, o pormenor é muito mágico, né? As pessoas acham, agora está fazendo isso só porque sim, e não, tem uma história, tem um conteúdo por trás. Então, e para a frente, o que é que vemos daqui a uns anos, daqui a uns 20 anos, vamos dar que você é novo, daqui a uns 20 anos. Olha, daqui a uns 20 anos eu quero... Acho que eu iria muito para esse lugar de família também, de poder olhar, ver os meus filhos. Queria muito ver como é a cara deles, o que eles gostam, quem eles são. E poder ver o que a gente construiu junto, o que eu construí, né, na arte, na minha carreira. E poder, sei lá, me orgulhar do que eu tô fazendo. Então acho que eu queria olhar para esse lugar, só para ter um pequeno spoiler, se esse chapéu pudesse me levar, só para eu ver rapidinho, assim, 5 minutos, um almoço de família, assim, só para eu dar uma olhada. E acho que seria isso.
Que bom. Olha, que seja tudo aquilo que você deseja, que eu acho que você é uma pessoa do bem, com um coração bom, então que a vida seja generosa e carinhosa com você. Muito obrigado. E obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar comigo. Muito obrigado pelo convite. Para a Sasha e para o seu irmão, que foram assim que bom. as pessoas que me ajudaram, tá? Pode também deixar. para te conseguir trazer a sua essência aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço e pelo todo esse papo, essas perguntas que são profundas, que não são tão, né, tão comuns. E eu, de fato, fico muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês também que estão aqui connosco, que vocês tenham conhecido este João Lucas, que é esta pessoa realmente extraordinária, que vocês possam ter uma perspectiva diferente de quem é que está por detrás daquilo que vocês veem na tela, que eu acho que isso é o objetivo destas conversas. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente.